Fala pessoal, eu sou Marcão. Para você que é novo, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Muita questão, muita ideia, né? Uma quantidade muito grande de possibilidades as pessoas têm cogitado em relação à queda de um meteoro, né? A abertura das trombetas, os toques das trombetas. Quando a gente fala em Apocalipse 9, né? E lá também, aqui em Apocalipse 9, a gente tem a descrição sobre os gafanhotos, né? E as religiões, para ser mais realista, elas dizem que será como os gafanhotos, como na época do Egito, né? Nas 10 grandes pragas que Deus mandou para o Egito naquela época. E uma delas foi que uma grande quantidade de gafanhotos, né, foi para ser cumprida nesse tempo. Então, hoje, quando a gente fala em Apocalipse, que em grego significa revelação, as pessoas ainda acreditam que gafanhotos esses gafanhotos, são insetos que sairão do meio da terra. Na verdade, existe uma grande possibilidade de eles são seres, né? São seres. O próprio texto nos confirma isso, que não são gafanhotos tipo inseto que a gente tem na terra. E pelo texto, eu cheguei a ver em algumas outras Bíblias que a queda deste meteoro seria um sinal. Eu não me recordo em qual Bíblia que eu vi, né? Isso já faz muito tempo, mas eu me recordo que a queda deste meteoro seria um sinal para a abertura do abismo. Então a gente precisa ser bem flexível nessas horas, porque a Bíblia, na hora de ser traduzida, né, os tradutores da Bíblia podem ter sim se equivocado em alguma tradução, pode ter errado em algumas traduções, e daquele tempo para cá, né, a gente tem quase certeza que isso pode acontecer, certo? Se você pegar uma frase montada, por exemplo, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você juntar 100 pessoas, fizer uma fila indiana e disser isso para a pessoa primeira e passando de pessoa a pessoa para chegar até a última, você vai ter a certeza garantida que o que você disse para a primeira pessoa, a última vai pronunciar uma coisa totalmente diferente do que foi anunciado lá. Então a gente tem que ter essa flexibilidade em reconhecer que a Bíblia sim sofreu erros de traduções de palavras, certo? E a gente confirma isso quando a gente confronta várias Bíblias, certo? Eu particularmente aqui, quando eu vejo o Bíblia Online, eu gosto de me orientar pelo livro, né? Tem o Almeida Corrigida, tem o Almeida Revisada Imprensa Bíblica, tem a versão internacional, a católica. Eu particularmente me oriento mais pelo livro, além das que eu tenho em casa, né, e das que eu fuço por aí. Então é o seguinte, vamos tentar entender aqui, porque esse tempo está chegando, tá, pessoal? Esse tempo está chegando e a gente tem que ter conhecimento do que vai acontecer para a gente não ser enganado pelos falsos profetas. Não serão gafanhotos, insetos que sairão da terra, tá? E a gente não tem a certeza de que eles realmente sairão da terra. Então vamos ler o texto aqui, eu peço para que você me acompanhe, por gentileza. Então vamos lá, Apocalipse 9, 1. Tocou então a sua Vamos começar de novo. Tocou então a sua trombeta e o quinto anjo, e viu uma estrela que caiu do céu à terra. Foi-lhe dada a chave do abismo insondável. Aqui eu me recordo. Aí eu não posso afirmar para você em que Bíblia foi, mas eu me recordo que nesse trecho aqui
havia a palavra sinal, que quando esse meteoro caísse, foi-lhe dado um sinal para a abertura do abismo. E quando o abriu, saiu dali fumo, como se fosse de uma imensa fornalha, a ponto de escurecer completamente o ar e o sol. E saíram gafanhotos. E é aí onde muitas pessoas, inclusive dos templos religiosos, afirmam que serão gafanhotos tipo inseto. Mas o contexto, o próprio texto, nos afirma que não serão gafanhotos insetos. Saíram gafanhotos do meio daquele grande fumo, que desceram sobre a terra. Olha só que interessante. E se eles desceram, ou seja, eles estão vindo de cima. Eles estão vindo do céu. Se o texto estivesse dizendo, eles vieram da terra, eles subiram da terra, aí nós teríamos a interpretação de que eles sairiam do meio da terra, de que eles subiriam para a superfície. Mas o texto aqui fala que eles desceram sobre a terra. Ou seja, a gente tem, então, primeiro entendimento, que eles vão vir do céu. Certo? Então, isso a gente pode juntar aqui com o início de que eu vi, que eu me recordo de uma outra Bíblia, que essa estrela seria um sinal para a abertura do abismo. E esse sinal faria com que esses gafanhotos descessem sobre a terra. Né? E deram-lhes poder para ferroar como escorpiões. Foi-lhes dito que pousassem a vegetação da terra, foi-lhes dito que poupassem, melhor dizendo, foi-lhes dito que poupassem a vegetação da terra, a erva, os arbustos, as árvores, e que atacassem somente as pessoas que não tinham nas suas testas, ou seja, na sua fronte, a marca de Deus. Aí você vai me perguntar, que marca de Deus é essa? Bom, somente os escolhidos sabem. Só os escolhidos sabem aonde que está essa marca. Não deviam matá-las, mas sim torturá-las durante 5 meses com um sofrimento semelhante ao que provoca a picada de um escorpião. Durante esse tempo, os homens hão de querer morrer, procurando matar-se, e não serão capazes de o fazer. A morte não lhes vem, fugirá deles. Preste atenção aqui no texto que vai juntar com o que está escrito aqui em cima. Esses gafanhotos pareciam cavalos aparelhados como para a guerra. Traziam na cabeça umas como que coroas de ouro, uma proteção na cabeça, e o seu focinho assemelhava-se ao rosto de homens. Ou seja, tem um focinho. Se ele tem um focinho, ele é parecido com um animal, com um cavalo, como o próprio texto diz, pareciam cavalos. Então você imagina um cavalo aparelhado para a guerra, que tinha na cabeça como umas coroas de ouro, e o seu focinho assemelhava-se a rosto de homens. Tinham na cabeça cabelos compridos, como as mulheres, e viam-se-lhes dentes como leão. Bom, aqui, eu vou ler mais um pouco antes de dar a minha ideia aqui para vocês. Traziam no peito protegido por uma couraça de ferro. Traziam o peito protegido por uma couraça de ferro, e quando batiam as asas, faziam barulho como um batalhão de carros de combate avançando para a luta. Tinham caudas armadas de um ferrão, tal como os escorpiões, e era com isso que poderiam ferir as pessoas durante 5 meses, como lhes tinham ordenado. O seu comandante é o anjo do abismo profundo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Assim terminou a primeira desgraça, mas há ainda
mais 2 para vir. Nós não estamos vivendo, tá? Nós não estamos vivendo nessa época. Não caiu nenhum meteoro, certo? Então, deixa eu compartilhar uma informação aqui para vocês. Essa visão que é dada dos gafanhotos, né, como é parecido com o escorpião, você imagina o seguinte: você assistiu o filme do Alien, né? O Alien, o oitavo passageiro, Alien versus Predador. Então faça uma junção desses dois seres, né? O Alien, ele tem aquela couraça na cabeça, né? Ele tem um rabo parecido com um escorpião. O predador, ele tem dentes parecidos como um leão. Ele tem uma couraça, né, no peito. Ele tem uma proteção no peito. Agora faça uma junção desses dois seres e imagine esse ser com asas. Que é mais ou menos assim como a gente pode tentar montar esse ser conforme a descrição de Apocalipse 9. Infelizmente, tem pastores aí dizendo que esses gafanhotos são helicópteros. Sinto muito lhes dizer, mas vocês estão muito atrasados. O conhecimento em relação ao que o próprio profeta Daniel diz, lá no livro de Daniel, que no fim dos tempos haveria um avanço enorme da ciência, ou seja, da tecnologia. Então é o seguinte, vocês sabem que existem o acelerador de partículas, o maior acelerador de partículas, que fica entre França e Suíça. Ele fica a 100 metros, mais ou menos, de profundidade da superfície terrestre. Ali eles estão há muito tempo tentando fazer pesquisas relacionadas a átomos, né? E a gente sabe, pelo pouco conhecimento que a gente tem, quando se trata de átomos, quando eles explodem, eles podem gerar um buraco negro. Ou seja, um buraco negro pode ser a abertura para uma fenda no espaço de tempo. Uma abertura para um outro portal. Mas é claro que se isso acontecer, né, todo o planeta e onde a gente mora vai por água abaixo em questão de horas. Né? Todo o planeta, toda a vida na Terra seria sugada para dentro deste buraco negro. Mas conforme diz o texto aqui, aí a gente deve usar toda a tecnologia que foi criada até hoje, tecnologias que nós não conhecemos, e é por isso que Deus fala lá em Oséias 4:6 que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Gente, falar de Deus, falar de Apocalipse, falar da vinda de Jesus, não é falar só sobre as coisas boas de Jesus Cristo e de Deus. Não, até mesmo porque a Bíblia, a maior parte dela, né, quando a gente fala principalmente em Evangelho, o Messias ele diz para a gente mais coisas a respeito do inimigo, a respeito do inferno, do que de coisas boas. Ele nos dá mais orientação para a gente ficar atentos ao inimigo, de como ele age, aonde ele age, como ele é, do que dele mesmo. Porque como ele mesmo diz, o seu fardo é leve. O fardo que ele veio trazer para a gente é leve. E que a gente deve tomar cuidado com a obra do inimigo. Certo? E a tecnologia, né, todos esses recursos tecnológicos, porque assim, o inimigo ele não tem poderes como o grande criador do universo tem. Ele não tem poderes como Jesus Cristo tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar, como faz isso já há muito tempo, desde quando ele veio para a Terra,
ele tem o quê? Ele tem o conhecimento. Certo? O Deus do conhecimento é o que está lá dentro da maçonaria. A escola de mistérios. Né? Assim como você pode olhar na própria igreja católica. Né? Tem uma referência que fala sobre a escola de mistérios. Ou seja, a escola de mistérios possuiu a igreja católica. A escola de mistérios, a maçonaria. Que mistérios são esses? Só quem entra dentro da maçonaria, quem é maçom, que conhece esses mistérios. Né? Só que esses mistérios não são levados a todos os maçons, como a maçonaria diz que faz. E por isso que ela é chamada de escola de mistérios. Então, a tecnologia está sendo utilizada pelo inimigo, através do conhecimento, para gerar o quê? Para gerar um poder. Para gerar... como que eu posso dizer? Como o acelerador de partículas. Não é um conhecimento de físico, de estudo sobre física, de átomos. Então, ele está usando já faz muito tempo todos esses recursos e pesadamente investindo cada vez mais para tentar descobrir o quê? A partícula de Deus. Como os próprios cientistas disseram, né, quando eles criaram esse acelerador de partículas. E o que pode ocorrer com a partícula de Deus? A geração do universo. Só que, gente, só Deus pode fazer isso. Com todo o conhecimento que o inimigo possa ter, ele não tem todo esse poder para isso. Então, ele está usando a tecnologia que ele pode usar cada vez mais para abrir um possível espaço de tempo. É o que o texto nos faz entender, porque eles descerão sobre a Terra a partir do momento em que um meteoro, que uma estrela cair na Terra, será um sinal da abertura do abismo. Ou seja, se eles vão descer é porque um grande portal será aberto. O abismo talvez não seja na Terra. O abismo talvez seja um abismo cósmico. Um abismo no universo. Quando esse abismo for aberto, seja ela através de uma tecnologia que pode ser utilizada pelo acelerador de partículas, quando esse espaço e tempo for aberto através de um buraco negro, que é um abismo, outro mundo, né, seres de outro mundo, ficará aberto para a invasão daqui da Terra. Vocês estão entendendo? Então o abismo, segundo o texto, né, conforme a gente lê aqui, e saíram gafanhotos do meio daquele grande fumo que desceram sobre a terra. Desceram. Abismo. Nibiru. Nibiru pode representar a chegada de um abismo cósmico. O Nibiru mesmo pode ser um abismo cósmico. Não é verdade? Que muitas pessoas estão se negando a acreditar que Nibiru exista. E a gente sabe, pelos povos antigos, que do qual essa escolas de mistérios, que é a maçonaria, fez uma total força para destruir tudo que tinha relacionado em história voltado para Nibiru. E o antigo Egito era uma dessas cidades, era uma dessas civilizações que continham várias placas. Os sumérios também continha isso. Pequenos grupos de civilizações antigas tinham conhecimento e tinham isso registrado em relação a Nibiru. Então Nibiru está chegando, está próximo do nosso planeta, próximo assim, muito distante, mas em relação ao espaço, ao universo, né, ao sistema solar e a grandiosidade que ele pode ser esse abismo cósmico
e trazer, conforme o sinal dessa estrela que caia na Terra, seja aberto. Aí nós temos essas duas questões. Pode ser o Nibiru e também pode ser o uso da tecnologia do acelerador de partículas. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês deixam seus comentários aí nos comentários. E, bom, se vocês não entenderam, eu faço um novo vídeo. Eu acho que eu expliquei detalhadamente para vocês o que são esses gafanhotos, que eles descerão sobre a Terra, que essa estrela que vai cair na Terra é um sinal para a abertura de um abismo. Aí eu não posso afirmar para você se ele será aberto com recursos tecnológicos, que no caso é o CERN, né, o acelerador de partículas, ou se ele será aberto pela aproximação de Nibiru, ou que realmente o próprio Nibiru seja esse abismo cósmico, né, que vai descer gafanhotos semelhantes a escorpiões. Que aí vocês façam a junção dos filmes lá de ficção, né? Alien e Predador. Então, a gente fica nessa ideia. Para mim, essa ideia é a que está descrita aqui no Apocalipse 9. Para mim, é isso que vai acontecer, certo? Se surgirem algumas outras revelações, mas para mim não tem mais o que acrescentar aqui. Beleza? Então fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.